Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Resumo Popcorn. Eu sou seu host e hoje vamos mergulhar de cabeça no que pode ser o capítulo final de uma das franquias de ação mais icônicas do cinema, Missão Impossível, o acerto final. Imagine se eu te dissesse que Tom Cruise, aos 62 anos, decidiu que este seria seu último filme como Ethan Hunt depois de quase 3 décadas defendendo nossa diversão nos cinemas? Pois é exatamente isso que está acontecendo. E vocês não vão acreditar no que descobri sobre este filme que está dividindo críticos e conquistando o público. Mas antes de começarmos, se você curte análises profundas de cinema e reviews sem enrolação, aperta esse botão de inscrever e ativa o sininho, porque hoje vamos destrinchar cada detalhe deste blockbuster de 300 milhões de dólares. Vamos começar pelos números que realmente importam. Missão Impossível, o acerto final, chegou aos cinemas com um orçamento astronômico, entre 300 a 400 milhões de dólares, tornando-se um dos filmes mais caros já produzidos. E olha pessoal, quando falamos de uma produção desse porte, as expectativas disparam automaticamente. No Rotten Tomatoes, o filme conquistou 87% de aprovação da crítica, o que pode parecer excelente à primeira vista, mas quando comparamos com os últimos filmes da franquia, a coisa fica interessante. Fallout de 2018 atingiu impressionantes 98%, enquanto Dead Reckoning marcou 96%. Isso coloca o acerto final numa posição intermediária dentro da própria franquia. Já no Metacritic, a situação fica mais reveladora com uma nota 70 de 100, baseada em 33 reviews profissionais. Para vocês terem uma ideia, Fallout pontuou 86 no Metacritic, estabelecendo uma diferença considerável na recepção crítica especializada. O que mais me chama a atenção é a discrepância entre crítica e público. Enquanto os críticos demonstram certo ceticismo, a audiência abraçou o filme com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, tornando-se a segunda maior nota de público da franquia, perdendo apenas para Dead Reckoning, com 94%. Christopher McQuarrie retorna pela terceira vez consecutiva na direção, consolidando sua parceria criativa com Tom Cruise, que começou em Rogue Nation. O roteiro, co-escrito por McQuarrie e Eric Jandesen, precisa resolver os fios narrativos deixados em aberto por Dead Reckoning, enquanto oferece um desfecho satisfatório para toda a saga. A produção enfrentou desafios significativos. As filmagens começaram em março de 2022, foram suspensas em julho de 2023 devido à greve do SAG-AFTRA, retornaram em março de 2024 e finalizaram apenas em novembro. Esse cronograma conturbado reflete as complexidades de produzir um filme desta magnitude durante um período turbulento para Hollywood. Tecnicamente, as primeiras impressões destacam a cinematografia excepcional e 2 sequências de ação que estão sendo chamadas de obras-primas: a sequência subaquática no submarino e a famosa acrobacia aérea de Tom Cruise. A crítica da Variety definiu como o mais envolvente filme de Missão Impossível desde Ghost Protocol. Porém, nem tudo são flores. Críticos apontam problemas estruturais, como o excesso de exposição, diálogos explicativos demais e uma narrativa que às vezes parece servir apenas para conectar as grandes sequências de ação. O Hollywood Reporter foi particularmente duro, classificando como uma despedida decepcionante. O aspecto comercial também merece destaque. O filme arrecadou 598 milhões de dólares mundialmente, tornando-se o 8º maior sucesso de bilheteria de 2025. Teve a maior abertura de fim de semana da franquia, mas analistas questionam se os números justificam um investimento colossal. Artisticamente, Tom Cruise mais uma vez prova seu comprometimento insano com as acrobacias reais. Aos 62 anos, ele continua rejeitando dublês e CGI excessivo, mantendo a tradição que tornou Missão Impossível sinônimo de ação prática autêntica. Essa dedicação é universalmente elogiada, mesmo pelos críticos mais céticos. A trilha sonora passou por mudanças, com Lorne Balfe sendo substituído por Max Aruj e Alf Godfrey, uma decisão que ainda gera curiosidade sobre como isso impactou o produto final. Contextualização da franquia. Este filme representa potencialmente o fim de uma era. Tom Cruise interpretou Ethan Hunt por 28 anos consecutivos, desde o primeiro filme em 1996. A despedida de um personagem tão icônico carrega peso emocional tanto para os fãs
quanto para a própria indústria cinematográfica. Atenção! A partir de agora, spoiler! Agora que vocês foram devidamente avisados, vamos ao que realmente importa. Missão Impossível, o acerto final, consegue encerrar dignamente a saga de Ethan Hunt? A resposta é complexa e merece uma análise detalhada. A trama central gira em torno da continuação direta de Dead Reckoning, com Ethan Hunt e sua equipe do FMI ainda perseguindo The Entity, uma inteligência artificial rogue que representa uma ameaça existencial para a humanidade. O que McQuarrie e de Andreessen fazem de inteligente aqui é transformar essa premissa tecnológica numa reflexão sobre controle, poder e a essência da humanidade. The Entity não é apenas um vilão computacional. Ela representa os medos contemporâneos sobre como a tecnologia pode ser usada por grandes governantes poderosos ao redor do mundo para dominar e oprimir centenas de pessoas. É uma abordagem que ecoa as preocupações reais de Tom Cruise sobre o domínio da inteligência artificial no cinema, tema que ele tem defendido há anos. A jornada de Ethan Hunt neste filme é profundamente introspectiva e messiânica. O roteiro faz questão de revisitar elementos das obras anteriores, mas não como nostalgia barata, e sim para consolidar Hunt como uma figura mitológica. A frase que define o filme é certeira. Nossas vidas são definidas pela soma das nossas escolhas, e cada escolha de Ethan, ao longo de quase 3 décadas, culmina neste momento final. A sequência no submarino merece destaque especial. Situada no frio russo, centenas de metros abaixo da superfície, ela coloca Ethan completamente isolado, dependendo apenas de suas habilidades e instintos. É claustrofóbica, tensa e representa tudo que a franquia faz de melhor: tensão real, perigo palpável e Tom Cruise genuinamente em risco. A acrobacia aérea, por outro lado, eleva o conceito de instantes práticos para um novo patamar. Sem entrar em detalhes específicos, posso dizer que Tom Cruise novamente desafia as leis da física e do bom senso, de uma forma que deixa a plateia literalmente sem fôlego. A sequência foi filmada em locações reais na Inglaterra, Malta, África do Sul e Noruega, e cada cenário é explorado magistralmente. Os personagens coadjuvantes recebem tratamento desigual. Benji, Simon Pegg, tem sua melhor participação na franquia, evoluindo de cara do computador sem nome para co-líder ao lado de Ethan. Já Luther e outros veteranos aparecem mais como fanservice nostálgico do que elementos narrativos essenciais. Hayley Atwell retorna como Grace, mas sua participação sofre com um roteiro que não consegue equilibrar todos os personagens em suas quase 3 horas de duração. O filme é visivelmente mais individualizado em Ethan Hunt do que qualquer outro desde que a franquia encontrou sua identidade própria. O maior problema estrutural é exatamente esse: duração versus conteúdo. Com 2 horas e 49 minutos, o filme às vezes parece uma road trip, em vez de uma montanha-russa. As exposições são excessivas, os diálogos explicativos se tornam cansativos e há longos períodos onde a ação dá lugar à conversa sobre o que vai acontecer a seguir. O vilão, seja The Entity ou seus agentes humanos, nunca consegue estabelecer a mesma presença ameaçadora de antagonistas anteriores, como Solomon Lane ou Owen Davian. É um problema recorrente quando o inimigo é primariamente conceitual em vez de fisicamente presente. A montagem paralela de McQuarrie durante as sequências finais é tecnicamente brilhante. Ele consegue convergir múltiplas ações simultâneas de forma que cada thread narrativa contribui para um clímax coeso. É direção de ação no seu mais alto nível, lembrando por que a franquia se tornou referência no gênero. O final divide opiniões drasticamente. Críticos reclamam da falta de closure definitivo, enquanto públicos consideram uma despedida satisfatória. A verdade está no meio. McQuarrie opta por um encerramento que honra o legado sem fechar todas as portas completamente. Emocionalmente, o filme funciona melhor do que esperado. A temática do sacrifício e heroísmo é explorada sem sentimentalismo exagerado. Ethan Hunt permanece o mesmo personagem idealista que conhecemos, mas agora carrega o peso de décadas de missões e perdas pessoais. Comparado com seus predecessores, o acerto final fica abaixo de Ghost Protocol, Rogue Nation e Fallout em termos de ritmo e inovação narrativa.
porém supera facilmente os 3 primeiros filmes da franquia e oferece espetáculo suficiente para satisfazer fãs dedicados. A produção de 400 milhões de dólares é visível em cada frame. Os valores de produção são impecáveis, desde os cenários exóticos até os efeitos práticos que definem a identidade visual da franquia. É um filme feito para ser visto na maior tela possível, com o melhor sistema de som disponível. E aí, pessoal, o acerto final conseguiu honrar o legado de Ethan Hunt? Para mim, é um filme tecnicamente impressionante que talvez peque pela ambição excessiva, mas que entrega exatamente o que promete. Tom Cruise se despedindo do papel que definiu sua carreira de forma épica e emocionante. É imperfeito, mas é cinema grande, autêntico e corajoso numa época em que isso está se tornando cada vez mais raro. Se vocês gostaram desta análise completa, deixem seu like, compartilhem com os amigos e me digam nos comentários, vocês acham que Tom Cruise realmente se despediu de Ethan Hunt para sempre? E não esqueçam de conferir nossas outras análises aqui no Resumo Popcorn. Até a próxima missão, pessoal!